Todo agradecimento a Allah e que a paz e a bênção de Allah esteja com o mais nobre dos profetas e mensageiros, nosso profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele. Disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele e que Allah perdoe quem está explicando e os ouvintes. Disse: o terceiro princípio é o conhecimento sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, filho de Hashim, e Hashim é de Quraysh, e Quraysh vem dos árabes, e os árabes são descendentes de Ismael, filho de Ibrahim. Que a paz e a bênção de Allah esteja com todos os profetas. E ele viveu 63 anos, 40 anos antes da profecia e 23 anos como um profeta e mensageiro. A primeira profecia que ele recebeu foi Suratul Alaq, o coágulo, Sura 96, e se tornou mensageiro com a Suratul Muddathir, Sura 74. E a cidade onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu e viveu por muito tempo é Meca, e ele migrou para Medina. Allah o enviou para admoestar as pessoas sobre a idolatria e convocar as pessoas para o Tawhid, a unicidade de Allah. E a evidência disso está na Suratul Muddathir, número 74. Disse Allah, louvado seja: ó você que está encoberto com cobertas, levante-se e admoeste, e exalte o seu Senhor, e purifique a sua roupa, e se afaste da impureza, e não faça algum favor para receber algo a mais, algo em troca, e seja paciente pela causa de seu Senhor. E o significado do segundo versículo, levante-se e admoeste, significa: levante-se, admoeste sobre a idolatria e convoque para o Tawhid, a unicidade. O terceiro versículo, e exalte o seu Senhor, ou seja, engrandeça-o, magnifique-o com o Tawhid, a unicidade. Quarto versículo, e purifique a sua roupa, purifique as suas ações da idolatria. O significado do quinto versículo, e se afaste da impureza. A impureza são as estátuas, os ídolos. Se afastar dessas impurezas, deixá-las e se afastar também de quem as adora. Ele permaneceu convocando as pessoas para o Tawhid por 10 anos, e depois de 10 anos ele foi elevado aos céus, e ele recebeu a obrigação das 5 orações, e ele rezou em Meca por 3 anos, e depois disso ele foi ordenado a emigrar para Medina. Voltando às palavras do autor, disse ele: e o terceiro princípio é o conhecimento sobre o profeta de vocês, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este terceiro princípio vem das bases da fé. E soubemos que as bases da fé são 3. O servo conhecer ao seu Senhor, conhecer a sua religião e o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este princípio tem uma grande importância e uma posição elevada, porque o conhecimento do servo sobre Allah e sobre religião não se torna completa e não ocorre a não ser pelo caminho do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por isso que quem não conhece o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não conhece Allah e não conhece a própria religião. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um intermediário entre Allah e seus servos em relação à divulgação da religião dele. E da mesma forma todos os mensageiros são intermediários entre Allah e seus servos na divulgação da religião dele. A revelação é descida de Allah para os mensageiros e eles divulgam esta revelação. Allah, louvado seja, diz na Suratul Ma'idah, número 5, versículo 99:
O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tem nenhuma responsabilidade a não ser divulgar. Então os mensageiros são intermediários na divulgação da religião, porque pela sabedoria de Allah, quando Ele criou as suas criaturas, Ele não decidiu revelar as revelações para todos, não ordenou que os anjos descessem com a revelação para todas as pessoas, porém Allah decretou que seria escolhido entre as pessoas mensageiros, como disse Allah, louvado seja, na Suratul Hajj, número 22, versículo 75. Allah escolhe mensageiros entre os anjos e entre as pessoas. Portanto, a importância dos mensageiros é a divulgação da religião de Allah. E não há outro caminho para conhecer a Allah, as características dele, as ações dele, as ordens e proibições dele e o conhecimento das leis e da religião dele, a não ser pelo caminho dos mensageiros. E o meio que os mensageiros tiveram para obter o conhecimento sobre as coisas que falamos acima é a revelação. Disse Allah, louvado seja, para o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam na Surah Ash-Shura, número 42, versículo 52. E desta forma nos revelamos a você, ó Muhammad, a inspiração do nosso comando. Você não sabia o que era o livro, nem sabia o que era a fé. Porém, nós fizemos disso uma luz pela qual nós guiamos quem nós queremos dentre os nossos servos. Então, Allah desce a revelação sobre seus profetas e mensageiros, e eles divulgam a revelação que Allah desceu. Disse Allah, louvado seja, na Surah An-Nahl, número 16, versículo 36. E certamente nós enviamos para cada nação um mensageiro, com a proclamação: adorem a Allah e se afastem do Taghut, a falsa divindade. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Anbiya, número 21, versículo 25: e nós não enviamos antes de você, ó Muhammad, nenhum mensageiro sem que tenhamos revelado a ele que não há divindade além de mim, então adorem-me. Portanto, esta é a importância dos mensageiros, intermediários entre Allah e seus servos na divulgação da religião dele. E isto nos mostra a importância de conhecermos o mensageiro sallallahu alaihi wasallam. E quem não conhece o mensageiro não conhece o seu Senhor nem a sua religião, e não sabe como alcançar a satisfação de Allah, como conseguir as recompensas dele, como se afastar da ira e do castigo dele. Não se sabe isso a não ser pelo caminho dos mensageiros. Portanto, o caminho da orientação e da verdade está fechado, a não ser pelo caminho dos mensageiros, a não ser pelo caminho do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, conhecer o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é um princípio dentre os princípios da fé e uma coisa fundamental dentre os fundamentos da religião, no sentido de não se consegue praticar a religião a não ser conhecendo o mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Por isso que as pessoas necessitam mais de conhecimento de seus mensageiros, mais do que a comida e a bebida, porque se a pessoa for impedida de comer e beber, ela morre e se despede desta vida mundana. Porém, se a pessoa não seguir a revelação, ele é atingido pelo castigo e a ira de Allah na vida mundana e na outra vida. E as pessoas em geral, no dia do juízo final, quando forem julgados, serão perguntados sobre os mensageiros. Esta pergunta será feita a todas as pessoas: o que vocês responderam aos mensageiros? E também será perguntado: o que vocês adoravam? A primeira pergunta, o que vocês adoravam, é uma pergunta sobre a sinceridade, submissão, tawhid, a unicidade. A segunda pergunta, o que vocês responderam aos mensageiros, é uma pergunta que fala sobre quem tomamos como exemplo e quem nós seguimos. O terceiro princípio, então, conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este conhecimento inclui toda a vida dele, alayhi salatu wassalam. Saber da descendência dele,
como ele surgiu, como viveu, quando se tornou profeta, quando se tornou mensageiro, saber sobre a imigração dele e o conhecimento do combate dele pela causa de Allah. E o principal que devemos conhecer é sabermos o que ele convocou, divulgou, o que proibiu e ordenou. E a maior coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou foi a unicidade de Allah. E a maior coisa que ele proibiu foi associar algo ou alguém a Allah. E o autor lembrou um resumo muito benéfico que nos faz conhecer um pouco sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele começou falando sobre a descendência dele. Disse o autor: ele é Muhammad. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem muitos nomes, cada nome com um significado e fala sobre a característica dele. E o nome Muhammad indica o estado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre ficava. Era sempre agradecido a Allah, sempre grato a Allah Todo-Poderoso. E fala sobre a característica dele de estar sempre fazendo bem, de ser verdadeiro, de cumprir com as coisas, da confiança nele, entre outras características dele. E Allah, louvado seja, o lembrou com este nome em algumas passagens do Alcorão, como o versículo onde Allah diz: Muhammad é mensageiro de Allah. E disse Allah, louvado seja: Muhammad não é pai de nenhum entre seus homens, porém ele é o mensageiro de Allah e o último dos profetas. Entre outros versículos que Allah lembra sobre seu profeta com este grande nome. Disse o autor: ele é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, filho de Hashim, e Hashim vem de Quraysh, e Quraysh vem dos árabes, e os árabes vêm da descendência de Ismail, filho de Ibrahim, que a paz e a bênção de Allah esteja com ele e com todos os profetas. E Allah o escolheu dentre a melhor descendência, e foi coletado no livro Sahih Muslim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah escolheu os filhos de Ismael entre os árabes, Ismael filho do profeta Abraão, e escolheu dos filhos de Ismael Kinana, e escolheu da Kinana Quraysh, e escolheu de Quraysh os filhos de Hashim, e me escolheu dentre os filhos de Hashim. Então eu sou a escolha da escolha. E há muitos hadith mostrando a preferência da descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E há também hadiths que destacam a diferente educação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a educação abençoada. Ele foi educado e cresceu sobre a verdade e a confiança, e com aversão sobre as estátuas e os ídolos. Ele permaneceu na natureza dele, nada de seu povo o influenciou. Em um hadith coletado pelo Imam Ahmed, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem alegar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha algo da religião de seu povo, então ele inventou uma grande mentira contra Allah, de seu povo de Quraysh. E na Surah Ad-Duha, quando Allah diz: e te encontrou desencaminhado e te guiou, não significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava seguindo a mesma religião do povo dele, como algumas pessoas mal interpretam este versículo. Porém, o sentido de desencaminhado é que ele não tinha conhecimento dos detalhes da religião, das leis islâmicas, até que Allah desceu a revelação sobre ele. E disse Allah, louvado seja, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Surah Ash-Shura, número 42, versículo 52. Então nós revelamos a você, ó Muhammad, a inspiração do nosso comando. Você não sabia sobre o livro, o Alcorão, nem sobre a fé, porém nós o fizemos como luz, pela qual nós guiamos a quem queremos dos nossos servos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu até os 63 anos, e sua mãe viveu entre os 60 e 70 anos.
Dentre os 63 anos dele, 40 anos foram antes da profecia. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomou ciência da profecia depois dos 40 anos. E todos estes anos, os 40 anos, ele viveu de forma nobre, caracterizado pelo seu elevado comportamento. Era conhecido por seu povo devido a ele ser verdadeiro e confiável, e era conhecido por se afastar de qualquer característica ruim, de qualquer mau comportamento. E isso que ele viveu entre um povo ignorante, que tinham muitos desvios, porém Allah, louvado seja, o protegeu, e nada da religião de seu povo foi incorporado por ele, aplicado por ele. E 23 anos ele viveu como profeta e mensageiro, e dentre estes 23 anos há a fase vivida em Meca e a fase vivida em Medina. 13 anos em Meca e 10 anos em Medina. Ele se tornou profeta com a revelação dos primeiros versículos da Suratul Alaq, número 96, e se tornou mensageiro com a revelação dos primeiros versículos da Suratul Muddathir, número 74. Os primeiros versículos revelados a ele foram: leia em nome de teu Senhor, que criou o ser humano de um coágulo. Leia, e o teu Senhor é o mais generoso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na caverna sendo devoto na adoração a Allah. Então veio Jibril, o anjo Gabriel, e desceu para ele e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: leia. Ele respondeu: eu não sei ler. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um profeta analfabeto. Ele cresceu entre seu povo sem saber ler e escrever. O anjo Gabriel repetiu 3 vezes: leia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondia: eu não sei ler. Até que na 3ª vez o anjo Gabriel disse: leia em nome do teu Senhor que criou. Então começou a revelação com os versículos que mencionamos anteriormente. E com estes versículos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se tornou profeta. Neste momento ele recebeu a profecia, a revelação, porém ele ainda não havia recebido a ordem para divulgar. Ele ainda não tinha sido enviado para seu povo para divulgar. Depois de receber esta revelação, estes primeiros versículos, ele voltou para casa com medo, tremendo, dizendo para Khadija: me cubra, me cubra. Então ela o cobriu e lembrou para ele sobre a própria educação e comportamento dele, para acalmá-lo, tranquilizá-lo, para afastar o medo dele. Khadija disse para ele: Allah não fará com que você se perca. E ele se tornou mensageiro com a Suratul Muddathir. Disse Allah, louvado seja: ó encobertado, levante-se e admoeste, e engrandeça a seu Senhor, e purifique as suas roupas, e abandone as impurezas. Com estes versículos iniciou a fase de mensageiro, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a divulgar para o seu povo. E quando foram revelados os primeiros versículos: leia em nome de teu Senhor que criou, a revelação cessou-se por um tempo. Depois foi revelado Suratul Muddathir, e os versículos continuaram a ser revelados constantemente. E a cidade natal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Meca, e ele viajou para Medina. Em Meca ele nasceu e viveu quase que a vida inteira. Nós sabemos que a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ocorreu depois de 53 anos de sua vida, onde ele viveu 10 anos para a cidade emigrada, Medina. Allah o enviou para admoestar, alertar sobre a idolatria e para divulgar o Tawhid, a unicidade de Allah. E a idolatria é o maior pecado que a pessoa pode cometer, a maior injustiça. E o Tawhid, a unicidade, foi a primeira coisa que ele ensinou a seu povo. Ele falou, divulgou nos seus 10 primeiros anos de divulgação apenas o Tawhid, a unicidade de Allah. O seu povo não escutava dele a não ser o alerta contra a idolatria e a divulgação do Tawhid.
E desta mesma forma fizeram os profetas antes dele. A primeira coisa que faziam com que seus povos escutassem era sobre a unicidade de Allah. Adorem a Allah, vocês não têm outra divindade além dele. E a primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez seu povo escutar foi: digam, não há divindade a não ser Allah, que vocês prosperarão. E o povo sabia o significado de La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah, que é o afastamento de ídolos, de estátuas, ser devoto nas adorações a Allah. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para seu povo: digam La ilaha illallah, que vocês prosperarão, eles responderam, conforme revelado na Surah Sad, número 38, versículo 15: por acaso ele fez de nossas divindades uma divindade só? Certamente isto é algo curioso. E disse Allah, louvado seja, na Surah Sad, número 38, versículo 6: e os líderes entre eles, o povo de Quraysh, se foram, dizendo: andem e permaneçam, preservem os seus deuses, certamente isto é algo designado contra vocês. Então os renegadores da fé de Quraysh sabiam que La ilaha illallah significava negar os ídolos, as divindades, e não adorá-las. E a adoração é um direito único de Allah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam divulgava o Tawhid, alertava sobre a idolatria, sobre a adoração de estátuas e as falsas divindades. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumpria com esta ordem da forma mais completa. Disse Allah, louvado seja, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme revelado na Surah Al-Hijr, número 15, versículo 94: então proclame aquilo que você foi ordenado e afaste-se dos idólatras. E vamos pensar na dificuldade do cumprimento desta ordem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia entre um grupo de pessoas em que a idolatria estava enraizada neles, e eles estavam cobertos pela escuridão e pela ignorância. Então ele foi enviado com uma mensagem que era contra a crença deles, o costume deles, o caminho deles, diferente da crença do pai deles, totalmente diferente. E isso é extremamente difícil. Ele chegou totalmente contrário a um grupo de pessoas do qual ele vivia. E quando Allah ordenou que divulgasse, ele divulgou com toda a vontade e perseverança. Ele chamava a todos, dizia: eu sou o mensageiro de Allah enviado para todos vocês. Digam La ilaha illallah, que vocês prosperarão. E ele ficava repetindo. Ele ficou anos divulgando o Tawhid. Seu povo o chamou de tolo, de ignorante. Disseram que ele era louco, que era um feiticeiro. Disseram e espalharam sobre ele coisas muito feias, e alertaram sobre ele. Faziam propaganda contra ele, e agrediam fortemente ele. E o pessoal de Meca falava para todos os que estavam vindo para Meca, ou que estavam de passagem por Meca, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era louco. O povo estava contra ele e contra a divulgação dele, porém ele estava paciente, assim como os outros profetas também tiveram paciência. Ele divulgava e divulgava, sofria agressão e mantinha a paciência, e cada vez mais intensificavam a agressão sobre ele, e ele, enquanto isso, estava paciente. E isso não o afetava na divulgação, não o impedia de divulgar, até que seu povo fez com que ele saísse de sua cidade e deram uma ordem para que ele fosse morto. Planejaram matá-lo em uma noite na cama dele. E naquele momento ele emigrou e saiu de Meca. Ele não saiu por vontade própria, porém saiu porque as agressões a ele tinham se intensificado nesta cidade até o ponto de quererem o assassinar. Contudo, este plano maléfico de Quraysh, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na cama da sua casa e saiu com Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu,
o melhor dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu que devolvesse os bens que as pessoas tinham confiado a ele, guardado com ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conhecido pela sua confiança, mesmo entre os não muçulmanos. Ele era chamado de o confiável. As pessoas guardavam os seus bens com ele, pois sabiam que ele era de confiança. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo sendo agredido, mesmo as pessoas tentando o matar, ele ordenou a Ali radiyallahu anhu que devolvesse todos os bens que tinham guardado com ele. E Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu devolveu todos os bens para os seus donos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu de Meca e emigrou para Medina. Portanto, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia, ele ficou em Meca 13 anos e Medina permaneceu por 10 anos, onde permaneceu até o final da sua vida e foi enterrado. Disse o autor do livro: ele foi enviado para alertar sobre a idolatria e para divulgar a unicidade, e a evidência é a palavra de Allah. Ó você que está encoberto com cobertor, levante-se e admoeste, e exalte o seu Senhor, e purifique a sua roupa, e se afaste da impureza, e não faça algum favor para receber algo a mais, algo em troca, e seja paciente pela causa de seu Senhor. Então estes versículos foram o início da mensagem. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia com o versículo leia em nome de seu Senhor que criou, ele ainda não tinha sido ordenado a divulgar para as pessoas. A primeira ordem de divulgação, os primeiros versículos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu como mensageiro de Allah foram estes versículos. Então estes versículos que falamos agora carregam as regras da religião e a base dela. Por isso o autor se empenhou em explicar resumidamente estes versículos. Disse o autor, e o significado do versículo: levante-se e admoeste. Admoeste sobre a idolatria e convoque para o Tawhid, a unicidade. A idolatria é a adoração para outro que não seja Allah, para as falsas divindades, para as estátuas. Meca era cheia de estátuas, e a casa sagrada de Meca encheu-se de estátuas, dentro e fora dela, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quebrou as estátuas com suas próprias mãos, no dia da abertura de Meca para os muçulmanos. Disse Allah, louvado seja: diga, chegou a verdade e a falsidade desvaneceu-se, dissipou-se. Por certo, a falsidade é perecível. Se as estátuas não fossem destruídas, até hoje elas estariam lá sendo adoradas. As pessoas fazendo oferendas para elas, orando para elas, suplicando a elas e etc. E exalte o seu Senhor, engrandeça-o com o Tawhid, a unicidade. E por isso que nós repetimos tanto as palavras Allahu Akbar nas nossas orações e nas nossas outras adorações, porque estas são palavras para nós exaltarmos, engrandecermos a Allah. E o idólatra não engrandece a Allah. Aquele que associa algo ou alguém a Allah nas adorações não engrandece a Allah. Disse Allah, louvado seja, na Surat Zumar, número 39, versículo 67. E eles não estimam Allah da forma como deveriam estimá-lo, e no dia da ressurreição a terra inteira caberá na palma de sua mão, e os céus estarão enrolados na sua mão direita. Glorificado e exaltado seja de tudo quanto lhe associam. O idólatra é aquele que adora imagens, estátuas e se conecta a outro que não seja Allah, e não engrandece a Allah. Disse Allah, louvado seja, na Surat Nuh, número 71, versículo 13. Qual o problema de vocês, que vocês não atribuem a Allah a grandeza que Ele tem? Não engrandecem a Allah da forma
como ele merece ser engrandecido. Depois no versículo seguinte, sendo que ele criou vocês gradativamente. Então o idólatra que associa algo ou alguém a Allah nas adorações, então ele não engrandece a Allah. Portanto, não se engrandece a Allah a não ser pelo Tawhid e a devoção da religião a Ele. E o idólatra não engrandece a Allah e nem o estima como ele deveria ser estimado. Depois, o quarto versículo da Surat Al-Mudaththir: e purifique a sua roupa, ou seja, purifique suas ações da idolatria, estando sempre alerta sobre a idolatria e alertando as outras pessoas. Então, a coisa que o servo deve se purificar mais, deve tomar bastante cuidado e deve se afastar mais, é o shirk, a idolatria de Allah, louvado seja. E a idolatria é a coisa mais impura, mais suja, e é exigido que o crente esteja longe da idolatria e que se purifique da idolatria. No versículo seguinte, e se afaste da impureza. A impureza são as estátuas. Se afaste das estátuas e daqueles que adoram as estátuas. Então a fé do servo de Allah não se torna completa até que ele se afaste da renegação da fé e daqueles que renegam a fé. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu estes versículos e ficou 10 anos divulgando o Tawhid, a unicidade. Neste tempo, ele não ordenou as pessoas para que fizessem a oração, nem o zakat, nem o jejum, nem a peregrinação à casa sagrada. Ele permaneceu 10 anos somente divulgando o Tawhid e alertando sobre o shirk, a idolatria. Ele não divulgava a não ser: digam la ilaha illallah que vocês prosperarão. Larguem a adoração das estátuas. Depois de 10 anos, ele foi elevado até o céu. Ele foi levado, transferido, tanto o corpo como a alma, na mesma noite, da mesquita sagrada de Meca até a mesquita de Al-Aqsa, como disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Isra, número 17, versículo 1. Glorificado seja quem fez seu servo Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajar à noite da mesquita sagrada de Meca para a mesquita de Al-Aqsa. Depois de ter sido levado para a mesquita de Al-Aqsa, ele foi elevado para os céus. Qual foi a distância que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percorreu atravessando os céus em uma noite? E ele chegou até seu povo na manhã seguinte, da mesquita sagrada de Meca até a mesquita de Al-Aqsa. Foi a menor distância. Depois de ter sido elevado para a mesquita de Al-Aqsa, ele ainda foi elevado para o céu da terra. Depois ele foi subindo, passando os céus, até que chegou no Sidrat al-Muntaha, uma árvore que fica no 7º céu, no lugar mais alto. Nenhum dos anjos chega a esta árvore. Mais alto que esta árvore, só o trono de Allah, louvado seja, onde ele se estabeleceu. Há hadiths que mostram que entre o céu e a terra há uma distância de 500 anos, e o peso de cada céu é de 500 anos, e a distância de um céu para o outro é de 500 anos. Todas estas distâncias o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atravessou em uma noite só, até que ele chegou no Sidrat al-Muntaha. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação diretamente de Allah, ouviu a revelação de Allah sem intermediários, e Allah ordenou a oração para ele. Ele ordenou 50 orações por dia, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi descendo dos céus para chegar na terra com a ordem de Allah para fazer 50 orações por dia. Ele encontrou Moisés, capaz de Allah esteja com ele. Então Moisés perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o acontecido, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informou o profeta Moisés, que a paz e a bênção de Allah esteja com ele, sobre a ordem que havia recebido. Então Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, disse: sua nação não aguentará 50 orações por dia,
incluindo dia e noite. Peça a Allah para que ele diminua a quantidade de orações. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou para Allah e pediu para que ele diminuísse o número de orações. E Allah atendeu o pedido dele e reduziu as 50 orações para 5. Porém, são 5 que equivalem a 50, porque uma boa ação é multiplicada por 10. A ordem da oração veio depois de 10 anos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com o mensageiro. Então ele recebeu a ordem da oração com 50 anos. Depois dessa viagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou à terra. Voltou para o seu povo com a ordem da oração. O povo dele o desmentiu e zombou dele por causa da viagem. Não acreditaram, zombaram muito dele, até que chegaram para Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu e disseram, zombando: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirma que aconteceu isso, que fez isso, falando da viagem. Eles tinham a intenção de afastar as pessoas e Abu Bakr as-Siddiq do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu disse: se ele disse isso, então ele certamente falou a verdade. E é inacreditável o que acontece nos dias de hoje. A oração, que foi uma ordem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu nesta viagem do Isra wal Mi'raj, as pessoas não dão muita importância. Uma obrigação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu direto de Allah, do último dos céus, e desceu com esta obrigação para a terra. Já a festa da viagem, a festa de Al-Isra wal Mi'raj, que é uma festa que não foi instituída por Allah, não há nenhuma evidência que mostre que temos que festejar este dia, então as pessoas não deixam de festejar um ano sequer. Nunca deixam esta data passar sem festejar. Portanto, a ação obrigatória não é dada a devida importância, e a inovação há um grande zelo por ela, e não se perde de jeito nenhum. E isto vem do mau entendimento das pessoas a respeito da religião, vem da falta de discernimento. O que a gente mais se beneficia, a maior lição que tiramos da viagem do Isra wal Mi'raj é a obrigação da oração e a preservação dela, e que ela é a coisa mais importante da religião. O Hajj, o jejum e outras obrigações foram todas recebidas na terra pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apenas a oração foi recebida no céu, no lugar mais alto, no Sidratul Muntaha. Ele recebeu esta obrigação direto de Allah, sem intermediário, ouviu direto de Allah. E mesmo sabendo desta tamanha importância, muitas pessoas perdem a oração até mesmo na noite em que algumas pessoas festejam. Ficam até de madrugada festejando, dormem e perdem a oração do Fajr. Então a obrigação se perde e a inovação é preservada. Então isso significa seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por acaso este é o verdadeiro sinal do amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E por isso muitas pessoas devem aprender como se beneficiar do estudo da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e como estudar a vida dele. Senão a fé destas pessoas, a religião para elas se resumirá em fazer festa. Comemoração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comemoração da imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comemoração da viagem do Isra wal Mi'raj, e desta forma as obrigações vão se perdendo, não são mais preservadas e criam-se dias festivos, comemorações, inovações. E se olharmos para a história dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seguidores, não vemos comemorações como estas. E eles são os que mais amaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles eram os que mais preservavam o seguimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na metodologia que ele instituiu. E eles competiam entre si para fazerem as boas ações. Queriam cada vez mais fazer mais adorações. Sempre buscavam melhorar na fé e preservavam as boas ações obrigatórias e as ações desejáveis.
faziam suas adorações e se afastavam das inovações e dos próprios desejos. Desta forma viveram os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voltando ao livro, depois que ele voltou da viagem de Al-Isra wal-Mi'raj, ele rezou as orações obrigatórias 3 anos em Meca. Depois disso, ele foi ordenado a emigrar para Medina, ou seja, depois de 13 anos como mensageiro, ele foi ordenado a emigrar para Medina, porque ele sofreu as mais intensas agressões em Meca. Até mesmo quando ele rezava, enquanto estava prostrado, os renegadores da fé jogavam a placenta e as sujeiras da camela, quando dá à luz, em cima dele. Então ele sofreu a mais intensa das agressões e planejaram matá-lo. Como falamos anteriormente, então Allah permitiu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigrasse. Depois o autor do livro diz: e a hijra, a imigração, é a mudança de um país ou local idólatra para um país ou um local islâmico. E a hijra é uma obrigação para esta nação, emigrar dos países idólatras para os países islâmicos. E a hijra permanece até o dia do juízo final. E a evidência é a palavra de Allah, louvado seja, onde ele diz na Surah An-Nisa, número 4, versículo 97. Certamente, aqueles que foram injustos com si mesmo, os anjos levarão a alma deles, dizendo: em que situação vocês estavam? Dirão: nós estávamos indefesos na terra, éramos oprimidos. Os anjos dirão: a terra de Allah não era grande o bastante para que vocês emigrassem? Então a morada destas pessoas será o inferno, e quão péssimo é este lugar como destino. No versículo seguinte, 98 e 99, disse Allah: exceto os indefesos, dentre os homens e as mulheres e as crianças, que não têm meios de emigrar e não seguiam a caminho algum. Estes são as exceções que Allah os perdoará, e Allah é o indulgente, o perdoador. E disse Allah, louvado seja: ó meus servos que creram, por certo, minha terra é ampla, espaçosa, então adorem apenas a mim. Disse o sábio Al-Baghawi, que Allah tenha misericórdia dele: o motivo deste versículo ter sido revelado foi para os muçulmanos que viviam em Meca, que não emigraram. Allah os convocou em nome da fé, e a evidência da hijra na Sunnah é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: a hijra não se cessa até que o arrependimento se cesse, e o arrependimento não se cessa até que o sol nasça do lado oposto, lado do ocidente. Voltando ao livro, disse o autor: e a hijra é a mudança de um país, um local idólatra, para um país, um local islâmico. Quando o autor falou da viagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina, ele definiu a hijra. Portanto, a hijra de um país local idólatra para um país local islâmico deve ser feita com a intenção de alcançar a satisfação de Allah e para seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith narrado por Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele: as obras são determinadas pelas intenções, assim cada pessoa será recompensada de acordo com suas intenções. Desse modo, aquele cuja imigração acontecer pela causa de Allah e o seu mensageiro, essa imigração será considerada como sendo pela causa de Allah e do seu mensageiro. Porém, aquele que emigrar em busca de algum benefício material ou para desposar uma mulher, sem dúvida a sua imigração será para aquilo pelo qual emigrou. Este hadith está no Sahih Bukhari e Muslim. Ou seja, algumas pessoas viajam para fazer negócios, a trabalho ou para ter relações com uma pessoa. Estas são coisas mundanas, porém a imigração que a pessoa virtuosa é recompensada é a imigração de um país renegador da fé, idólatra, para um país islâmico. A pessoa viaja para dedicar mais a sua fé para Allah e para seguir melhor o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuando o que o autor disse: e a hijra é uma obrigação para esta nação, emigrar dos países idólatras para os países islâmicos.
e a hijra permanece até o dia do juízo final. E esta frase não contraria o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: não há hijra depois da abertura, a abertura de Meca, a conquista de Meca pelos muçulmanos. O significado deste hadith é que não há hijra partindo de Meca, pois ela havia sido conquistada pelos muçulmanos. Já a hijra de um país idólatra para um país islâmico está presente até o dia do juízo final. E a permanência em um país idólatra, país renegador, faz com que a fé se perca, enfraqueça, faz com que a família se perca, seus descendentes, e derruba a crença correta, derruba a educação islâmica. E por isso que o autor disse sobre a hijra, e ela está presente até o dia do juízo final. E a evidência, como lembrou o autor, é: certamente, aqueles que foram injustos com si mesmo, os anjos levarão a alma deles, dizendo: onde vocês estavam? Em qual terra estavam? Por que não emigraram? Dirão: nós estávamos indefesos na terra, éramos oprimidos, ou seja, dirão que não tinham condições de emigrar. Os anjos responderão: a terra de Allah não era grande o bastante para que vocês emigrassem? Para que saíssem de Meca, que era uma cidade idólatra, para Medina? Continuando o versículo: então a morada dessas pessoas será o inferno, e quão péssimo é este lugar como destino. E as pessoas que não têm condições para fazer a hijra realmente são exceções, estão livres desta obrigatoriedade. Os pequenos, as mulheres, os velhos, já aqueles que têm condições físicas para isso, estão sujeitos a esta ameaça forte de Allah que veio no versículo. Então a morada destas pessoas será o inferno, e quão péssimo é este lugar como destino. Continuando os versículos: exceto os indefesos, dentre os homens, as mulheres e as crianças, que não têm meios para emigrar e não seguiam a caminho algum, ou seja, aqueles que não conseguem sair do país idólatra por falta de condições e não sabem o caminho, não sabem para onde ir, qual o caminho. Portanto, estas são as pessoas que não têm a obrigação de fazer a hijra. Uma pessoa que já está bem idosa, uma mulher sem condições ou uma criança, então estes têm desculpa para não fazer a hijra. E o autor lembrou outro versículo. Disse Allah, louvado seja: ó meus servos que creram, por certo minha terra é ampla, espaçosa, então adorem apenas a mim. Este versículo também mostra a obrigação da hijra e a mudança de um país renegador idólatra para um país islâmico. O significado do versículo: ó meus servos que creram, por certo minha terra é ampla, espaçosa, então adorem apenas a mim, quer dizer, tornem Allah único nos seus corações, nas suas adorações, e dediquem a religião, a fé apenas a Ele, na terra espaçosa, sem que estejam entre os renegadores da fé. Depois disso, o autor citou a interpretação do Imam al-Baghawi, que Allah tenha misericórdia dele, onde ele diz que o motivo deste versículo ter sido revelado é para os muçulmanos que estavam em Meca, que não emigraram para Medina. Allah os convocou em nome da fé. E tiramos uma lição deste versículo, que quem não se muda de um país renegador idólatra para um país islâmico está cometendo um grande erro, um grande pecado. Mas a pessoa não sai do Islã, apenas está cometendo um grande pecado. E a evidência da hijra na Sunnah é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A hijra não se cessa até que o arrependimento se cesse. E o arrependimento não se cessa até que o sol nasça do lado oposto. E como você une este hadith com o hadith: não há hijra depois da abertura de Meca, depois da conquista de Meca? Nós aprendemos que no segundo hadith, quando fala que não há hijra, quer dizer hijra partindo de Meca, pois Meca se tornou islâmica. Já os países, cidades, locais renegadores da fé idólatras, ainda permanece a hijra destes lugares para um país, uma cidade, lugar islâmico, até o dia do juízo final. O hadith fala: até que o sol nasça do lado oposto.
pois quando ocorrer isso, não adiantará mais nenhum arrependimento sobre nenhum pecado, pois o nascimento do sol no lado oposto é um dos grandes sinais do juízo final. Quando as pessoas verem este grande sinal, todas elas vão crer, porém esta crença em nada vai adiantar. Então este é um dos momentos que não adianta crer. E o segundo momento que não adianta a pessoa se tornar crente é quando ela testemunha a própria morte, quando a sua alma vai sair de seu corpo. A crença deve ocorrer antes destes fatos. Continuando o livro, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se estabeleceu em Medina, ele ordenou às pessoas a praticarem o restante das leis islâmicas, como o zakat e o jejum, o hajj, o jihad e o adhan, e a ordem para aconselhar as outras pessoas ao bem, ordenar as pessoas a fazerem o bem e proibir o mal, entre outras leis do Islã. Vamos parar nesta parte quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina. Inshallah, na outra aula falaremos mais sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina. E agora nos direcionamos a Allah e pedimos a Allah pelos atributos dele e pelas características superiores dele, de nos facilitarmos o caminho para as coisas boas e que nos afaste do caminho das coisas ruins e que melhore a situação de todos nós e que Allah nos proteja do nosso mal interior e das nossas más ações. E pedimos a Allah pelos atributos e características dele as coisas que fazem com que nós tenhamos a misericórdia dele e o perdão dele. E pedimos a Allah a firmeza no caminho certo e o benefício de todas as coisas boas que fizemos. E pedimos a Allah para que sejamos daqueles que agradecem as dádivas dele e o aperfeiçoamento das adorações. E pedimos a Allah um coração livre das más ações e idolatria e uma língua verdadeira. E pedimos a Allah todo o bem que ele conhece. E pedimos proteção de todo o mal que ele conhece. E pedimos perdão de tudo que ele sabe, pois Allah é o conhecedor daquilo que não se sabe, que não se vê. Ó Allah, nos ajude, esteja conosco e não esteja contra nós, e nos faça vitoriosos e não faça os outros vitoriosos sobre nós, e nos guie e facilite a orientação para nós, e nos torne vitoriosos contra aqueles que cometeram transgressão contra nós. Ó Allah, nos torne agradecidos a Ti, nos torne recordadores de Ti, obedientes a Ti. Aceite nosso arrependimento e aceite nossas súplicas e guie nossos corações. Ó Allah, corrija, melhore a nossa religião, a nossa fé, que preserva as nossas questões, nossos assuntos, e melhore a nossa vida, que tem a nossa subsistência, e melhore a nossa vida após a morte, que é onde tem o nosso retorno, e faça da nossa vida uma abundância de coisas boas, e faça da nossa morte um conforto de todas as coisas ruins. Ó Allah, traga a temência para dentro de nossas almas, purifique-a, pois Tu és o melhor que pode purificá-la. Você é o guardião e protetor dela. Ó Allah, perdoe todos os nossos pecados, o que fizemos na frente dos outros e os que fizemos sem que as pessoas vissem. Ó Allah, traga o bem para nós nesta vida e nos traga também o bem no dia do juízo final. Nos afaste do castigo do inferno. Ó Allah, nós injustiçamos a nós mesmos, e se você não nos perdoar e não ter misericórdia de nós, estaremos entre os perdedores. Ó Allah, nos perdoe, perdoe nossos pais, nossos sheiks e os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos entre eles e os mortos, pois você é o perdoador, o misericordioso, e Allah sabe mais. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.